Bom, você continua aí, porque você vai me ajudar aqui a dar palpite no segundo bloco, né? A pergunta do bloco é: quem levou os 7,5 bilhões de reais em emendas liberados por Lula para aprovar a reforma tributária? Pois bem, a gente faz um levantamento, o Luiz Fernando Toledo e eu, diário sobre a liberação dessas emendas parlamentares, que, vamos lembrar, são emendas constitucionais, que precisam ser liberadas em algum momento pelo governo, a execução delas é obrigatória, né? O governo só controla o fluxo, um pouco antes, um pouco depois, né? Concentra num período quando interessa mais para ele, faz um período de carência ali, de seca, para controlar a vontade dos deputados, e foi o que aconteceu. Vinha num período de seca, e nas últimas 48 horas, o governo liberou 7,5 bilhões de reais, assim, em Caramba. 48 horas, na terça e na quarta-feira. Pode ter liberado mais hoje, só que a gente só vai saber amanhã, né? Você tem uma ideia do que significa isso? 7,5 bilhões de reais é o que ele tinha liberado nos 183 dias anteriores. Quer dizer, em 2 dias equivalem a 183 dias. Então, realmente teve uma concentração muito grande de liberação de recursos. E eles usaram a seguinte estratégia. Ontem, na quarta-feira, quer dizer, eles liberaram é, as emendas individuais. Liberaram 5 bilhões e 334 milhões de reais em emendas individuais de deputados e senadores. E quem que ganhou mais dessas emendas? Por incrível que pareça, o partido que mais recebeu foi o PL do Bolsonaro. Foram 700 milhões de reais em um dia de emendas individuais liberadas para deputados e senadores do PL. Aí você vai dizer, bom, mas é o maior partido, né, na Câmara, tem um grande número de senadores, então é natural que seja assim. É verdade. Só que o PP, que vem logo em seguida, o PP do Arthur Lira, presidente da Câmara, ficou com a segunda maior liberação, e ele não é a segunda maior bancada, né? 660 milhões de reais para o PP do Arthur Lira. E em terceiro, o PSD do Kassab, o homem forte do governador Tarcísio de Freitas, no governo de São Paulo, né? Que recebeu 611 milhões. Então, o governo claramente foi pescar voto na oposição, liberando essa enxurrada, essa catarata de dinheiro, né? Que foi liberada nesse ontem. Só depois é que vem os partidos que estão formalmente na base governista. Então, o PT recebeu 562 milhões, o MDB, que tem ministério, né, 543, e União Brasil 453, que também é outro que tem ministério. Então, claramente foi uma tentativa de conseguir esses 20 ou 30 votos que você cantou aí, Thales Faria. Não, não foi à toa, né? Agora, no dia anterior, na terça-feira, eles usaram uma tática diferente. Eles liberaram as emendas de bancada, as chamadas RP7, que são emendas assinadas por todos os parlamentares de uma mesma unidade da federação. Então, na verdade, é uma emenda para ajudar, para agradar governador, né? Porque ela vai. São projetos que, em geral, os governos estaduais é que têm interesse que sejam emendados e recebam mais recursos. E quais foram as bancadas que mais emplacaram valores mais altos na terça-feira? Maranhão, que já era contabilizado como voto a favor, mas era para consolidar, para agradar. Santa Catarina, que, ao contrário, é o estado, um dos estados mais opositores à reforma. Piauí, que também é francamente favorável. Minas Gerais, que tem a segunda maior bancada de deputados. E o Ceará, Paraíba e Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. Coincidência ou não, na noite de ontem, teve uma votação importante, né? Apresentaram um destaque, um requerimento, na verdade, para que fosse tirada de pauta a reforma tributária. E aí, obviamente, sabia-se que não ia ser aprovado esse requerimento, mas ele serviu de teste para saber quem está fiel ou quem não está fiel à reforma tributária. Tinha, dos 503 deputados, tinha 483 em plenário. 30
não registraram o voto. 33, na verdade, não registraram votos. Só 450 votaram. Quer dizer, esses 33 já estavam ali dizendo, ó, tá faltando emenda aqui, né? E dos 450, 302 votaram contra a retirada de pauta. Então, um quórum, é uma votação expressiva, mas ainda faltam 6 para chegar nos 308, que é o quórum mínimo para aprovação de uma emenda constitucional, né? E a maior resistência veio do Centro-Oeste. O que aconteceu na negociação? A bancada ruralista, que engloba a maioria dos deputados do Centro-Oeste, negociou mudanças de última hora no texto do relator para incluir mais benefícios para o agro. Então, já enfiaram lá uma lei complementar criando uma cesta básica nacional, e essa lei vai definir quais são os itens da cesta básica, o que não é de todo ruim, porque tinha uma cesta básica com 1.300 itens, antes tinha até pesticida, né? O problema é que essa cesta básica vai ter alíquota zero, ou seja, não vai pagar nenhum imposto. Se esses produtos não vão pagar imposto, quem vai pagar os impostos são os outros produtos. O governo não vai diminuir a carga tributária, então a gente vai pagar de outra maneira esse imposto. E não contentes com isso, eles ainda colocaram lá um item dizendo que produtos hortícolas, frutas e ovos terão alíquota zero, o que é redundante, porque teoricamente eles já estão na. Mas só para garantir, né? Botaram em 2 lugares da reforma. E a tua previsão, qual que é, Thales? Você acha que passa hoje essa reforma tributária? Não? A reforma tributária, certamente passa hoje. Eu não vejo em primeiro turno. Quer dizer, Claro. passa hoje em primeiro turno. Amanhã é possível que se vote amanhã, porque o Arthur Lira está abrindo a possibilidade de não ser voto presencial, de ser voto misto. Então, para isso, Uhum. para garantir quórum e aprovar a continuidade. Porque o que ocorre? Você vota hoje, mas vai ter uma série de destaques. E esses destaques precisarão ser complementados amanhã. Dificilmente, o que isso fará? Dificilmente se terá tempo amanhã para votar CARF e arcabouço fiscal. São 2 pontos que para o governo são fundamentais. Né? Então, o curioso dessa história é que você estava falando das emendas, o CARF é assim, 1,13 trilhões a dívida dos devedores do CARF. O CARF é voto qualitativo, ou seja, hoje em dia, se tiver empate, o contribuinte vence. A empresa que não está pagando vence. Se for aprovado o voto qualitativo, o governo tem o voto de Minerva, é o voto qualitativo. Então, o governo conseguirá colocar esse 1,13 trilhão lá nas contas, só que isso daí vai dar, por ano, cerca de 50, 60 bilhões. Uhum. Ou seja, é fundamental para o Haddad isso aí. O que fizeram aqui no Congresso? Segura isso aí, não vamos votar agora, vamos esperar para ver se o governo vai soltar as emendas ou não vai soltar as emendas. Nesse caso, né, Thales, além das emendas, tem todas as empresas que têm dívida no CARF. Que estão ali fazendo. Podem ajudar, né? Podem ajudar, eventualmente, né? O projeto já livra as empresas de muita. O projeto a ser, o relatório que está sendo feito, livra as empresas de muita coisa, livra as empresas de várias multas, permite renegociar a dívida, livra de muita coisa para poder aprovar aqui. Agora, além das emendas, que eu não sei se essas liberações de agora pagaram tudo, além das emendas também tem questões de cargos. Por exemplo, a FUNASA. A FUNASA está sendo... foi extinta e foi recriada. Foi extinta pelo governo e recriada agora pelo Congresso. Só que o Centrão quer que ela seja grande e o governo está querendo que ela seja pequena.
aí tá essa queda de braço e seguir. A Sunasa vai para o Centrão. Pode não ir o Ministério da Saúde, mas embaixo vai muita coisa. Então tem muita discussão aí, e o que se diz aqui no Congresso é que isso tudo deve ficar para a semana que vem, mas como semana que vem o Arthur Lira vai viajar, parece que ele vai para um show. É no, pior, é um cruzeiro. Um Cruzeiro. cruzeiro! E o cruzeiro do Wesley Safadão. Exatamente. Ele vai para o Não vou Cruzeiro nem do fazer piada porque não precisa, né? Não dá. Então, como ele vai para lá, não se espera que semana que vem consiga votar grandes coisas aqui. Ou nada. E aí, isso daí tenderia a ficar só para agosto. Agosto. Agora, Ou seja, o, as coisas, as coisas o aqui Arthur estão Lira muito inflamadas. deu férias para o pessoal, né? 3 semanas as quais eles não têm direito, porque eles não votaram a lei de diretrizes orçamentárias e, portanto, não poderia haver recesso, mas vai haver recesso de qualquer jeito, recesso branco não oficial. Exato. Agora, as coisas aqui estão muito inflamáveis. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Está tudo, de repente, o governo libera 7 milhões, 7 bilhões em emendas, etc. Então, passamos a semana, um dia de manhã, o governo dizer, os deputados dizendo, não vamos votar reforma nenhuma, depois não vamos votar nada, depois vamos votar, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Então não dá para botar a mão no fogo, que não vá votar. Pode ser que tenham coelhos aí para sair da cachola e conseguir votar alguma dessas coisas, mas o jogo é esse aí. Vamos ver se conseguem ou não. Ô, Thales, eu não quero ser maledicente, mas eu estava dando uma olhada aqui nos destaques de votação da reforma tributária. Como você já explicou, depois de aprovar o texto principal, os deputados vão votar destaques, que são trechos, né, de supressão ou acréscimo no texto base que vai ser, espera-se, aprovado hoje à noite. Aí tem um monte de destaque do PL, né, do Bolsonaro, que não vai passar, porque são destaques da oposição, são minoritários, não vão chegar no quórum necessário para ser aprovados, mas tem uma série de destaques do União Brasil e do PP, do Arthur Lira, que são bem curiosos. Por exemplo, tem um que é um destaque de votação separada da expressão serviços financeiros, que nada mais é do que a tributação de bancos. Imagina como vai ser negociado esse destaque aqui durante a madrugada ou o dia de amanhã, né? Alguém vai botar a mão no bolso. E eu acho que não vai ser o Lula dessa vez. A outra é concursos de prognósticos, ou seja, para tributação de. Cara, assim, parece se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque os caras nem disfarçam mais. O que vai ter de jabuti nisso daí, a gente ainda vai ter que, depois da votação, vamos passar o recesso branco inteiro analisando, tentando descobrir... O que foi aprovado, né? E eu vou deixar isso para você, porque eu vou tirar 15 dias de folga. Você também vai lá assistir o Wesley Safadão no Cruzeiro, nas Bahamas? Não, infelizmente, eu não estou com essa bola toda para pegar um Cruzeiro. Também não gosto, não conheço. Eu nunca ouvi qual é o nome dele? Wesley Safadão. Wesley Safadão. Eu nunca ouvi nada dele. Acredito que não deva ser grandes coisas. Olha, não diga dessa música, não ouvirei, hein? Bom, a síntese desse bloco aqui é o seguinte: o Lula liberou 7,5 bilhões de reais para aprovar a reforma tributária e pescou votos na oposição. Essa é a síntese por enquanto, mas é melhor a gente esperar a votação para ter certeza se isso vai acontecer de verdade, né?